Vamos falar aqui sobre os navios. Se prestarmos atenção nos assuntos históricos, antes da Segunda Guerra Mundial, todos os navios eram considerados só os navios de carga geral. O que significa isso? Os navios, eles poderiam carregar vários tipos de carga, tanto no convés, na parte superior, quanto no porão, utilizando embalagens como tambores, engradados de madeira e outros tipos de embalagens para poder puxar e içar essas mercadorias. No entanto, após o desenvolvimento do comércio internacional, o aumento do volume de cargas, a expansão da extração mineral, da produção agrícola, foram surgindo vários tipos de navios para tipos específicos de carga. Então, assim, entre os anos 50 e 70, surgem os navios graneleiros, tanto de granéis líquidos e sólidos, e também os navios de carga containerizados, navios para veículos. Após os anos 70, entre os anos 70, 80 e agora, inicialmente, começam a surgir os grandes navios, os navios que poderiam atravessar oceanos, porque antes a gente tinha os navios, até os anos 70, início dos anos 80, tinha os navios que eram chamados os Panamax, que tinham boca aproximadamente de 32,26 metros e poderiam passar pelo canal do Panamá, porque tem uma área estreita para poder ele transitar e atravessar as eclusões do canal, que iremos ver na próxima aula, sobre essa estrutura portuária do Panamá, e também eles poderiam ter essa boca de 32 metros e poderiam carregar aproximadamente 3.200 teus. Seriam navios de grande porte, porém não tão grandes quanto surgiram os pós-Panamax, que seriam navios de boca acima de 32, os grandes cargueiros, que poderiam ultrapassar acima de 8.000 teus, né? E hoje atualmente a gente tem os super cargueiros, que são navios, principalmente os conteneiros, que são navios que têm capacidade extrema, né? Por exemplo, o maior navio conteneiro do mundo atualmente, ele tem 18.000 teus, é o Triple E, que foi enviado um vídeo, né, para vocês assistirem em anexo um documentário sobre a produção dele, é bem interessante. E você vê a capacidade de como gigantesco é esse navio. Por que isso vem acontecendo? Porque cada vez mais o comércio precisa se transportar em grandes volumes. A intenção do navio é essa, ele transporta grandes, quanto maior a distância e maior a quantidade, mais viável é o valor do frete do transporte marítimo. E aí eu vou começar a apresentar para vocês agora cada tipo dos principais tipos de navios de carga, tá? E a gente vai estar falando um pouco sobre cada um deles e alguns tipos de navios um pouco diferenciados que eu coloquei para vocês também. Bom, vocês podem estar observando aí na tela, né, os navios que a gente tem vários tipos de navios. Eu tenho navios gazeiros, navios tanques, navios de granel, de carga, as barcaças ou as balsas, né, navio ro-ro, porta-container, gazeiros e muitos outros, tá? O primeiro que a gente está abordando aqui é o de carga geral. Como eu já falei, são navios que eu posso carregar vários tipos de mercadorias, onde eles são adaptáveis, é tipo um navio faz tudo, onde você pode colocar vários tipos de carga, e hoje você tem muito tipo de carga que ainda é transportado nele, como, por exemplo, bobinas de aço, bobina de papel, cargas com dimensões especiais, por exemplo, aquelas pás eólicas, motores, peças que possam estar sendo transportados via navegação marítima, eles são usados esse tipo de navios, que eles usam os equipamentos de bordo, os guindastes de bordo, para içar e transportar essas cargas entre o porto e o navio. Temos também os navios gazeiros. O navio gazeiro é aquele navio bem interessante. Quando você olha lá no fundo do mar, tem aquele navio cheio de umas bolinhas assim, parece aquele sorvete da Banana Split. Mas não é um sorvete, é um navio que é até bem perigoso. São navios de gás ou produtos químicos, né, precisam desses tanques cilíndricos. Então, em cima do convés, eu tenho esses tanques cilíndricos, onde esse tipo de carga é armazenada. Os navios químicos, eles também podem ter essa semelhança, podem ter esse mesmo formato dos navios gazeiros, alguns tipos de produtos químicos também.
navio Ho-Ho, né? E aí eu brinco muito, olha, pode mandar um desse para mim, presente de Natal, tá? Porque é o navio de veículos, e pode mandar aquele lá, o navio da Toyota, né? Não faço questão, não, recebo com o maior prazer. O navio Hold é Hold On, Hold Off. Significa o quê? Que a mercadoria vai rolando, ou seja, é um navio bem diferente, ele tem uma plataforma. Quando você olha ao fundo, quando você olha lá no mar e vê aquele navio quadradão, uma caixa, ele bem esquisito assim, é porque esse navio, a parte interna dele, parece que você está dentro de um estacionamento do shopping. Fica os carros bem estacionados em fileirinhas, né, e vão todos um juntinho do outro. E aí tem uma história bem engraçada que eu digo, olha, não existe carro zero. Por quê? Os carros, eles são fabricados na fábrica, e mesmo que a fábrica esteja ao lado do porto, ele precisa de uma equipe de motorista para tirar esse veículo da fábrica, levar para o pátio. Quando está no pátio, um navio desse chega, né, eles precisam de uma equipe de motorista para pegar esse veículo e levar e estacionar dentro do navio. A mesma coisa acontece quando chega no ponto de destino. Então, não existe carro zero. Ele precisa ser, ele vai ter um pequeno trajeto circulado, mas ele é necessário ter. Depois eu tenho os navios tanques. Esses aí foram os navios criados para os grandes, né, transportes de petróleo, né, que circulam aí pelo eixo dos grandes, pelos grandes eixos de circulação de petróleo, né, pela Venezuela, pelo Brasil, pelo Estreito de Bósforo, que passa pela região lá do Golfo Pérsico, que tem as grandes refinarias de petróleo. Tá? Então, quando você olha esse navio, ele parece que você quase não vê o navio, ele está bem achatadozinho, né? Bem fininho, mas não é porque é um navio pequeno, não, é porque como ele usa toda a capacidade dele, a carga dele é basicamente num porão, então ele fica todo submerso, ele usa o limite máximo do seu calado submerso, porque tudo que você vê nesse navio carregado, ele está dentro dos porões, tá? Hoje em dia eu tenho grandes cargueiros aí, de navios, que eles têm porões compactados para vários tipos de líquidos, né? E outros tipos de unificando, né? Podendo carregar mais de um tipo de granel líquido no mesmo navio. Eu tenho os navios graneleiros, né? Os grãos de carga sólida. E aí, aqui no Brasil, a gente tem grande referência como os navios da base do Rio Doce, que operam, né, lá pelo terminal de Tubarão, em Vitória, ou no Ponta do Madeiro, no Maranhão, que são grandes cargueiros, que têm capacidades aí aproximadamente de... Né, eu tenho os granéis líquidos, navios que podem ter aproximadamente 100 mil toneladas de porte bruto, que é o TPB, que se chama para navios de tonelada de grãos ou de líquidos, né? Que podem carregar essas cargas também no seu porão. A diferença do navio tanque é porque ele é carregado através de um sistema de bombeamento, né, pelos dutos, e o navio graneleiro abre-se os tanques e é carregado, né, por cima e também extraído com um equipamento chamado chip loader, que a gente vai ver lá à frente, quando a gente for falar de infraestrutura. Os navios rebocadores, que são essenciais para o funcionamento dos portos. Os navios rebocadores são navios que ficam fixos, né, naquele porto, mas eles servem para ajudar na manobra de buscar os grandes navios e trazê-lo até a área do porto. O nome diz, ele vai rebocar o navio, porque os grandes navios, eles não podem chegar próximo ao porto, né, com o seu motor funcionando toda a capacidade. Ele funciona como se ele tivesse um pouco, como se diz na banguela, como se ele não tivesse funcionando na sua capacidade, e ele é arrastado para fazer toda a manobra por esses navios menores. Para vocês não esquecerem mais do rebocador, vocês lembrem sempre do marinheiro Popeye. Como era o navio de Popeye? Era bem assim, né? Parecido com esse, aquele navio cheio de pneu, parece ser um navio mais velho, mas o marinheiro Popeye, ele só ficava naquele porto, ele não saía, ele sempre voltava, né? Então, eu brinco assim que o marinheiro Popeye era um marinheiro de rebocador, ou seja, ele era um comandante de rebocador, ele comandava e estava sempre naquele porto, e o navio era bem semelhante
aos que a gente tem hoje do rebocador. Por que eles têm esses pneus? Porque exatamente ele vai encostar no costado do navio grande para empurrar e fazer a manobra, tá? Um dos vídeos que eu mandei aí para vocês mostra umas manobras de rebocadores, que é o vídeo da primeira viagem do navio Login de Jacarandá. No Globo Map, vocês não podem dar uma olhada, que é bem interessante esse documentário também. E um navio bem diferente, que é o Heavy Lift, ou semi-submersível, né? Esse navio é muito interessante. É um navio que pode carregar até outro navio. Como o nome diz, ele é um semi-submersível. Submersíveis são submarinos. Mas ele, como é um navio de carga, eles podem, usando aquele sistema da água de lastro, que eu falei na aula anterior, ele vai usar, abrir, né, os seus tanques de água de lastro para ele ficar pesado e, né, afundar um pouco. Na medida que ele afunda, ele pode acoplar, né, uma plataforma de petróleo a ele, ou seja, com esse carregamento onde ele vai, aí ser um apoio do rebocador, outro tipo de equipamento, ou ele pode, na beira do cais, baixar para ficar nivelado ao cais e poder tirar essas mercadorias, essas cargas especiais, né, que ele é indicado para cargas com dimensões especiais. O próximo é a balsa, né? A balsa, na verdade, é um tipo de embarcação, não é bem um navio. Mas é uma embarcação que também serve para carga. Elas são empurradas, né, por esses barcos empurradores, que se chamam, e são usadas no transporte fluvial. Essas balsas elas podem ser feitas em comboio, como eu tenho a primeira aqui, são várias balsas acopladas com um puxador. Esse puxador funciona mais ou menos como um rebocador, então ele vai estar puxando essas balsas, que é como se fossem pranchas. Elas têm um calado bem menor, né, mais raso, por isso que elas são indicadas para rios, né, e é utilizada no Brasil, nos rios da região sudeste e alguns na região norte, tá? E a segunda foto também que tem aí é de um transporte que é muito utilizado, que é o rodofluvial. É muito utilizado no norte, onde você vai rodoviário até Belém. Em Belém você deixa a carreta do caminhão, né, desacopla a carreta do cavalo, e a carreta entra na balsa e vai até Manaus, via hidrovia e não rodovia mais. O navio draga. O que é o navio draga? As dragas são extremamente importantes, principalmente em portos onde eu tenho interligação com rios. Por quê? O navio draga, como você está vendo esse braço aí dele, é um braço mecânico que ele serve para escavar o fundo do mar, ou seja, tirar sedimentos, melhorar a profundidade daquele porto, daquela determinada região, o porto-rio. Então, eles circulam, principalmente em portos, para fazer, né, esse tipo de dragagem, como se chama. E um navio que estamos num momento agora muito difícil dessa pandemia, foi muito falado dele, né? É o navio hospital. Por exemplo, os Estados Unidos tem um desses navios que é um navio tamanho de um navio cargueiro, mas com toda a estrutura de um hospital dentro, que é o navio Mercy, né, da Marinha dos Estados Unidos. Mas no Brasil a gente também tem navios hospitais. Nós temos 5 navios hospitais. O Doutor Montenegro, o 16 Doutor Montenegro, o 18 Oswaldo Cruz, o 19 Carlos Chagas, o 21 Soares Meirelles e o 28 Tenente Maximiano. Esses navios, eles estão sempre em operação e eles operam na região ou dos rios do Pantanal, né, do centro-oeste e sudeste, ou da região, e principalmente, na verdade, da região amazônica, onde as populações ribeirinhas são atendidas através desses navios, né, com os médicos e o sistema hospitalar que vai dessa população através desses navios. Aqui é uma foto do 16 Montenegro. E aí vamos para os navios de contêiner, que particularmente, né, é minha expertise, porque eu trabalhei numa empresa de companhia de navegação marítima que era um armador de contêiner, a Login Logística, tá? Esses navios, eles começaram a surgir a partir do meados dos anos 60, meados dos anos 60 para o início dos anos 70, né? Quando foi nos anos 50, final dos anos 50, começou a surgir os primeiros containers. O que o container fez a revolução? E aí eu trago
um capítulo à parte, daria até para a gente fazer uma aula só de container, mas como não é o foco de embalagem nesse momento, e sim da operação portuária como um todo, só para dar uma abordagem rápida sobre container. Os containers, eles são caixas moduláveis, metálicas, né, que permite a unitização. Então, eu tenho várias unidades, posso transportá-la numa só, e podendo me trazer a multimodalidade, onde eu posso usar, né, tanto o container, quanto eu posso usar tanto o navio, com o container eu posso usar tanto o navio, o caminhão, o trem, e por aí vai. O container, a gente tem algumas dimensões padrões. Eu tenho o container de 20 pés e o container de 40 pés. O container de 20 pés, que o termo em inglês é 20 Foot Equipment Unit, abreviando-se TEU, é também considerado como unidade mínima de medida. Então, vocês vão ouvir muito falar, né? O navio tem tantos teus, o porto movimentou tantos teus. Isso significa que o navio tem capacidade para movimentar equivalente a tantos contêineres de 20. Professora, mas só movimenta contêiner de 20? Não. Se não for de contêiner de 20, um de 20, né? Um de 20 é um teu. Um de 40 significa 2 teus, porque eles são moduláveis. O de 40 é o dobro do tamanho da dimensão. O de 20, ele tem aproximadamente 6 metros de comprimento, 2 metros e 40, mais ou menos, de altura, e 2 metros, desculpa, de largura, e 2 metros e 50 de altura, isso é a dimensão externa, tá? E o de 40 já é o dobro do comprimento, mas a altura e a largura mesmo, certo? E aí, como ele é maior em comprimento, ele pesa mais. O de 20 pesa, em média, 2.300, 2.500 toneladas, e o de 40 pesa, em média, 3.800 a 4.000 e poucas toneladas, dependendo da marca, do tipo, se ele é revestido para ser supertestado ou não, tá? E aí isso gera uma coisa, quem é que carrega mais carga, o de 20 ou o de 40? Pense aí. 1 minuto para a resposta. Pensou? Quem será? Será o de 20? Será o de 40? O de 40 é maior, então é o de 40. Não, 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 não. O de 40 é maior, porém ele é mais pesado. E o limite dos equipamentos de içar e movimentar, tanto do de dashboard como do de terra, ele é necessário que seja tanto o peso do equipamento quanto a carga, em média, 30 toneladas, 30.000 quilos. E aí, como o container de 40 é mais pesado, ele pode carregar menos em carga. Então, ele pode carregar aproximadamente 27, ele tem 4 toneladas, 26 toneladas de carga. Já o outro, como ele é menor, ele pesa 2.300, 2.500 mil quilos, ou seja, 2 toneladas e meia, mais ou menos, ele poderia carregar até 27, 28, dependendo, aproximadamente 28 toneladas. Então, se eu tenho uma carga que ela é mais pesada e menos volumosa, eu coloco em container de 20, porque eu posso utilizar mais. Se eu tenho uma carga que ela é mais volumosa e menos peso, eu coloco no container de 40. Professor, mas só existem esses dois tipos, container de 20 pés e de 40 pés, e aí eu estou falando do container dry box, que é o container de carga seca. Não. Existe uma infinidade de tipos de containers. Então, eu tenho os containers reefers, que são containers para carga frigorífica. Eu tenho os containers cube, que eles são as dimensões de largura e comprimento, como de 40, a altura maior. Eu tenho containers road trains, que são os containers que podem ser usados no modal ferroviário, no aquaviário. Eu tenho os containers flat rack, que ele tem a parte de cima aberta e as laterais abertas também, posso botar cargas com dimensões especiais. Open top, que ele é fechado na base, nas laterais e na frente e atrás. Só o teto é que é aberto, onde eu tenho cargas com dimensões especiais, e aí ela pode ser lunada, por aí vai. Então, tem uma infinidade de outros tipos de containers que servem para vários tipos de carga. E aí, como eles são moduláveis, eu brinco que são os Legos de metal gigante. Então, eles podem se encaixar, e aí são usados travos e tudo para se carregar no navio container.
Um dos vídeos que eu mostrei, que está aí anexado na aula, ele fala dessa operação de um navio de contêiner exatamente da empresa até que eu trabalhei, e aí mostra toda essa operação, como funciona. Tá, gente? Então, por hoje, né, a gente encerra aqui. Gostaria que vocês estivessem assistindo aos vídeos que foram colocados para vocês, que são bem interessantes, que vão complementar